Amém, amém. Pai, nós te agradecemos, sal e luz tu és. E, Senhor Pai, tu tem nos moldado de tal maneira que tu disseste que nós somos a luz do mundo. E que, Senhor Pai, a luz não pode ser, Senhor Pai, escondida quando ela é edificada, Senhor Pai, quando ela está numa cidade, na montanha. A verdade, Senhor Pai, é que as belezas do teu Filho, a medida que elas são moldadas em nós, tu nos cerca de circunstâncias, Senhor Pai, onde elas, Senhor Deus, necessariamente tem que, Senhor Pai, aparecer. Esse mundo é um mundo cheio de aflições, portanto, um lugar propício, Senhor Pai, para todo o fruto do teu Espírito, da paciência, da longanimidade, da benignidade, da paz, do amor, da alegria. Oh Deus, e esse fruto, por não ser da terra, não há nada na terra que possa impedi-lo, Senhor Deus. É o teu Espírito em nós, manifestando para nós a beleza do teu Filho, que é a tua imagem, que produz em nós, Senhor Pai, todas essas coisas. É assim que nós queremos olhar para a palavra nesta noite, oh Deus, e que haja uma grande colheita, Senhor Pai, do fruto do teu Espírito em cada coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje pela manhã nós olhamos para Jeremias, nas condições mais terríveis que um homem pode estar, e vimos como aquele homem cheio de sabedoria, a sua mente estava fustigando ele com tudo que podia trazer angústia, depressão e desespero, e ele estava pensando em todas as coisas que tinham ocorrido, e tudo que estava à frente dele, tudo era morte, destruição e horror. E ele dá um primeiro passo e disse: quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Mas nós vimos que isso não era uma palavra poética, ele realmente sabia aplicar a sua mente às coisas que podia dar esperança. Eu quero continuar fazendo isso hoje à noite, né? Nós fizemos em Jeremias, eu quero andar alguns séculos para frente, até chegar ao apóstolo Paulo e mostrar a mesma coisa, como você deve trazer à sua mente a palavra de Deus, de tal maneira que você saiba encher a sua alma de todos os remédios espirituais, e que você saiba realmente como cada parte da Bíblia trata a sua alma. Nós estávamos lendo no início Jonathan Edwards dizendo como quando alguém está com a Bíblia, ele simplesmente não está lendo histórias, ele lê sobre o pecado de alguém e ele começa a orar e pensar como aquele pecado pode estar se manifestando em sua vida, ou de que maneira aquele pecado tem assediado ele, de que maneira ele deve orar para ser protegido daquilo, de que maneira ele deve mortificar aquele pecado. Quando ele lê sobre uma graça, a gente viu Jonathan Edwards dizendo, ele começa não só a ler sobre aquela graça, mas ele começa a pensar, como essa graça chegou a mim? Como um homem como eu, filho da ira, chegou a ter essa graça? Essa graça está se manifestando em mim, como eu estou lendo aqui. Como eu devo orar o Espírito Santo para essa graça aumentar? Que circunstâncias essa graça, eu não manifestei essa beleza de Cristo? Por que eu não manifestei? O que veio antes que não me preparou para estar pronto para aquele momento? Você vê, você vai alimentando, você vai conversando com a sua alma, à medida que o Espírito Santo vai te mostrando essas belezas, e você vai sendo... Mas os cristãos perderam a capacidade de nutrir a sua alma com a verdade, e aí a gente vê um mundo de pessoas que não tem nenhum recurso, se dizem cristãos, que o mundo não tenha, tomam dos mesmos remédios do humanismo secular e colhem a mesma tragédia: falta de paz, falta de alegria, não sabem lidar com as coisas da vida, precisam de constantemente que outras pessoas tentem. Ninguém pode alimentar a sua alma a não ser você. O que o pastor faz é como um garçom que traz comida. Ninguém pode comer por você. Ninguém pode realmente dizer como essa graça tem estado no meu coração. Quando eu estou lendo sobre Abraão e lendo sobre a fé de Abraão, ninguém pode levar aquilo aos lugares da minha alma, porque ninguém sabe como essa graça tem agido em mim.
como ela precisa crescer, ou como ela tem sido negligenciada, ou como eu tenho falhado. Eu tenho que me alimentar disso. Mas quando eu leio que Abraão mentiu, eu posso pensar assim, aplicar aquilo, olhar, você vê, ninguém pode fazer isso por nós. Nós então fizemos isso com Lamentações. Vamos para Romanos 5, vamos fazer a mesma coisa. Romanos 5, o apóstolo Paulo, no versículo 5, diz assim: e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o Filho de Deus pode dizer que esse verso não é sobre ele, porque se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. Não é? E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo coloca diante de nós, eu disse hoje pela manhã, que Jeremias, sabiamente, quando você está lá no buraco, na escuridão, você não pode sair da escuridão, se você tem que subir uma pirâmide, eu lembro que eu falei, você não pode sair daqui e estar lá em cima, você tem que dar o primeiro passo. Nós vemos que Jeremias pegou, quando ele falou, o que me pode dar esperança, ele deu um pequeno passo, ele pegou um chumaçozinho para acender um pequeno fogo, muito antes de ter uma lareira que esquentasse o seu coração, na friagem da tragédia de Jerusalém. O primeiro passo, a primeira coisa que ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é que ele trouxe para a sua mente. A primeira coisa, ele deixou isso penetrar, ele trabalhou a respeito disso. A gente falou sobre você ir lá no ranger de dentes e pensar, é lá que eu devia estar. Ninguém que está perdido eternamente foi um pecador maior do que eu, mas foi a misericórdia de Deus, é a causa da ira dele não me consumir. Ele começou com um pequeno passo para dar esperança, e isso já mostrou que tudo que estava cercando ele não era nada perto do que ele estava recebendo. Foi o primeiro passo. Aqui, eu acho que o apóstolo Paulo, nesse verso, a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele coloca diante de nós como que a escada de Jacó, não é? Que tinha a base na terra, mas cujo topo, ele diz, chegava até o céu. É assim, nós não começamos na escada de Jacó e com um passo estamos no céu do brilho eterno. Não, nós temos que dar passos. Você vê que todo esse texto é meio falando sobre como fazer o que Jeremias fez, que nós vimos. E Paulo diz assim: tendo pois sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não somente nisso, nós nos gloriamos nas tribulações. Você pode pensar, a tribulação, nós estamos lá embaixo, né? Mas é uma escada. Por que nos gloriamos nas tribulações? Não é nelas exatamente que nós abraçamos, nós nos gloriamos nas tribulações porque nós sabemos, nós trazemos a nossa memória, nós sabemos que a tribulação produz perseverança em quem está em paz com Deus, e nós sabemos que a tribulação produz perseverança, e que a perseverança produz um caráter aprovado, outro passo, e que o caráter aprovado produz esperança, e que a esperança não nos decepciona. Esse é um tipo de esperança que nunca falha. Por quê? Aí vem o nosso texto, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então qual é a base? A base é a mesma de Jeremias. Jeremias estava diante de uma tragédia, de uma carnificina, de uma violência, de uma destruição de proporções que a gente nunca vai viver na vida. Ver Campo Grande inteira, 400 mil pessoas, onde a maioria foi assassinada, grande parte foi mandada embora, e toda a cidade,
todo o bairro de Campo Grande está incendiado. Não vamos pensar na cidade como era Jerusalém. Todo o Rio de Janeiro tem incendiado. Não há meios mais de subsistência. Todos os supermercados destruídos. Todas as estradas para trazer comida destruídas. A maior parte das pessoas que a gente conhece foi assassinada ou foi levada para a Babilônia, as que eram a elite cultural e pensante. O que você vê é fogo, destruição. Não há mais habitações adequadas. Não há mais o que é preparado para que alimento chegue. Não há mais luz elétrica, não há mais água, a SEDAI foi destruída, né? A Light foi destruída, todo o sistema foi destruído. Era isso que Jeremias estava vendo. É de lá que ele disse: quero pensar naquilo que me deu esperança. Nós vimos o primeiro passo que ele deu. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aqui, a base, o primeiro degrau na escada de Jacó é a tribulação. Sabe? Mas nós a escalamos ao vermos algo. Nós trazemos algo à nossa mente. Nós não estamos concentrados. Como Jeremias, se ficasse olhando para Jerusalém, ele estava com pensamentos que não traziam nenhuma esperança. Mas ele começou a falar: quero pensar, trazer à minha mente o que me dá esperança. E começou a pensar: a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Aqui, nós estamos lá na base. A base é a tribulação. Mas nós damos o primeiro passo e você vê que a primeira coisa nós pensamos: a tribulação produz perseverança. Isso é esperança, não é, queridos? Isso é esperança, é o primeiro chumaço acendendo. Opa, a tribulação não me destrói, a tribulação produz perseverança. E nós subimos outros degraus na escada de Jacó, e nós trazemos a nossa mente novamente, porque a perseverança ela também produz experiência. E nós subimos mais uma vez, e porque a experiência sustenta a minha esperança. Você vê que esse homem está subindo, e a esperança não nos causa decepção, ela sobe até o coração de Deus. Da tribulação ao coração de Deus, e o amor de Deus então é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Você vê, eu posso comparar esse versículo ao Cântico dos Degraus. Há vários salmos na Bíblia que são chamados de Cântico dos Degraus, salmos maravilhosos. Por que tem esse nome? Jerusalém, ela fica no topo de uma montanha, é uma cidade elevada. Então as pessoas, quando iam para Jerusalém todo ano, não é? Para o dia da expiação, elas iam subindo e subindo, e vários salmos foram compostos para elas irem cantando em cada parte da subida, e por isso eles são chamados do Cântico dos Degraus. Então, em cada etapa que os peregrinos paravam, subindo, tinha um salmo para eles cantarem, e eles cantaram. Então, na Bíblia, você vai ver lá, tem vários salmos que são os cânticos dos degraus. Pensem nos peregrinos que estavam subindo para Jerusalém, em cada etapa eles cantavam um daqueles salmos. E então Davi disse, que é quem compôs vários desses degraus, eles vão sempre aumentando em força, e cada um deles, ao final desses cânticos dos degraus, eles comparecem diante de Deus em Sião, na cidade do grande Deus. Então o peregrino ele sai do vale sombrio até chegar em Jerusalém, até chegar na morada do Altíssimo, não é? E a perseverança eleva o salmo. Você vê, a sombra da rocha remove sua tenda e viaja para a experiência, e depois ele descansa debaixo das palmeiras e bebe das fontes, e logo ele começa a marchar novamente. Você vê que é uma subida e nunca para até chegar ao amor de Deus, e até que o amor de Deus seja derramado em nossos corações, e ele chega a Nova Jerusalém, onde adora a Deus bendito eternamente e bebe dos goles completos do seu amor eterno. A nossa vida é essa subida, e nós estamos nesses cânticos dos degraus. E nesse texto me parece que o nosso grande Melquisedeque, não é? O Senhor Jesus, ele veio para revigorar seu povo guerreiro,
viajante como Abraão, depois da guerra, cansado, o que apareceu? Melquisedeque, para trazer o quê? Pão e vinho, para nos refrescar. Cada parte dessa subida, do Cântico dos Degraus, na escada de Jacó, o nosso Melquisedeque nos traz pão e vinho, como ele fez para Abraão. Então você leu sobre tribulações. Tribulações são as batalhas dos fiéis, e nelas eles vencem, da mesma maneira que Abraão venceu os reis, e fez, através do seu arco e da força de Deus, a guerra que o Senhor o colocou. Os guerreiros do Senhor ficam com frequência fracos, ficam cansados, mas o amor de Deus é amplamente derramado no coração deles. É como se o nosso Melquisedeque sempre estivesse trazendo pão e vinho para nós, e esse pão e vinho sagrado que permanece no povo do Senhor nunca deixa eles famintos. Nós podemos ver isso a cada passo que Jeremias deu na subida daquela destruição, até estar se regozijando em Deus, e isso se torna um doce pedaço que nos reanima no caminho. Nós provamos mais do amor de Deus, mais da graça de Deus, mais da paz de Deus. Isso é nosso Melquisedeque nos alimentando, e nós temos força para avançarmos, e nós recebemos mais, e até que nós vamos estar recebendo um vinho completo nas bodas do Cordeiro. Então hoje, se pudermos, o Espírito Santo, a gente pede, age em nossos corações. Nós queremos olhar para esses degraus aqui. Aqui está sendo feita a mesma coisa que Jeremias fez, de trazer a sua memória adequadamente. Aqui, lá em Jeremias, aqui em todos os textos da Bíblia, isso é meditar na palavra de Deus. Isso é trazer a verdade de Deus à nossa memória. Isso é deixar ela sondar nossos corações. Então, primeiro eu quero olhar para o amor de Deus. Depois, como ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e olhar depois para a confirmação que isso dá a nossa esperança, que nunca nos decepciona. Você vê um versículo, Romanos 5,5, não é para você ler assim e depois pensar, não, você tem que deixar isso invadir a sua mente, a sua memória. O poder do Espírito Santo transforma isso de um primeiro passo, como na escada de Jacó, daquele primeiro chumaço que Jeremias acendeu para começar a acender a grande lareira que aquece a vida, não é? E aqui você vê, esse é o motivo, o amor de Deus nos alegra, nos sustenta, sendo derramado em nossos corações. Então, primeiro pense nisso, no amor de Deus. É onde Paulo começa, nosso primeiro passo. O tema, quando nós pensamos no amor de Deus, pense na amplitude disso. Pense na profundidade, como todos os oceanos da terra. Mas o oceano que a gente tem contato o tempo todo, o Oceano Atlântico. Quando eu penso no amor de Deus, nós pensamos no Oceano Atlântico, e o nosso pequeno barquinho é como um mero pontinho na extensão infinita, não é, do oceano para nós. Um oceano é tão assustador de grande, né? Mesmo os aviões que vão para a Europa não saem do Rio de Janeiro, por exemplo, e vão para o mar. O mar é muito grande, é viajar muitas horas sobre o mar, é perigoso, não há nenhum lugar para pousar. Os aviões têm o trabalho de ir até a parte mais próxima da Europa, lá em cima no Brasil, para só a partir de lá começar a voar sobre o oceano. Você vê, eles evitam ao máximo viajar sobre o oceano, porque mesmo o avião na velocidade que vai ficar muitas horas sobre o oceano, sem nenhum lugar para pousar. Isso num avião viajando a essa velocidade. Então eles vão evitar ao máximo. Esse dia eu estava vendo uma coisa incrível. Botaram numa águia, um localizador numa águia. Então puderam ver a vida inteira dessa águia. É legal que a gente olha para o mapa assim e vê todo o voo dela durante a vida dela toda, 20 anos que ela viveu.
E ela vai ali da Europa para o Oriente Médio, até a Ásia e volta, e ela faz esse percurso várias vezes, essa águia, durante esses 20 anos em que ela está com o localizador, até que encontraram, tem a última foto dela morta, não é? Tem a vida dela toda, ela morreu, sabiam que tinha morrido porque parou lá e nunca mais mexia, foram lá e acharam a águia. E o que é interessante, quando você olha a longa distância que ela voava constantemente, daqueles 20 anos, certamente procurando alimento, e nas várias estações do ano, ela nunca voava muito sobre os oceanos, ela fazia voltas enormes para contornar os mares que cercavam o seu habitat. Não é? Então é assim que nós nos sentimos, sabe? Você vê que, em vez de enfrentar, os aviões tentam ir ao máximo, viajar por cima de terra. E só depois, quando não tem mais jeito, por isso que na Segunda Guerra Mundial, os aliados fizeram uma base aérea aqui no Brasil, lá em cima. Por quê? Para terem uma base que era mais próxima possível da Europa, para os aviões de guerra fazer o percurso. Então, como eu posso expressar plenamente verdades tão vastas, onde nós diríamos que as maiores mentes, os maiores teólogos, os Jonathan Edwards da vida, podem se perder facilmente, e talvez o maior e mais eloquente orador que a igreja já teve pode se perder. O amor de Deus. Nunca trate isso de uma maneira pequena, pense nisso, o amor de Deus. Como nós devemos falar sobre o amor de Deus? Eu devo apenas arranhar a superfície, porque mergulhar nas profundezas é impossível para mim. Nós podemos achar o mar lindo, mas ele é tão profundo, não é? Há tantas coisas desconhecidas, volta e meia se acha uma nova espécie, um animal que ninguém sabia que existia. Por quê? Porque o mar é muito profundo. Há animais que nós sabemos que existem, mas nós nunca o vimos realmente, a não ser quando eles aparecem mortos na praia, porque eles estão em lugares profundos. Há lugares que nós não podemos ir, por causa da pressão enorme. E pense por um minuto, em primeiro lugar, no que é o amor de Deus. Eu posso compreender a compaixão de Deus mais facilmente com o que sofre, por causa da bondade da sua natureza. Nós podemos entender a bondade de Deus para com o necessitado, por causa da liberalidade do seu caráter. Você vê, Deus faz nascer o sol sobre o justo e o injusto, Ele derrama coisas boas. Nós podemos entender, é fácil compreender que Ele tem a compaixão dos ignorantes, daqueles que estão na escuridão, que Ele olha constantemente com ternura para os que estão profundamente machucados e perecendo. Mas não é isso que está dito para nós aqui em Romanos 5, no texto. Não é compaixão, não é afeto, não é piedade, é amor. É algo muito maior do que tudo isso. Amor. Você tem pena de um mendigo, de um sem-teto, a quem você não poderia amar de verdade. Como a extensão da palavra pode ser aplicada em outras partes ou em outras pessoas. Você tem compaixão do vilão, não é? Com quem você não poderia ter complacência. Você tem compaixão, mas ele precisa conhecer o que é a justiça. Você olha com ternura para os sofredores, não é? No hospital, mas não há nada, talvez, no caráter daquele sofredor que possa atrair sua afeição. Às vezes você sabe, você olha para alguém sofrendo, você sabe, essa pessoa foi terrível, mas você pode sentir ternura pela dor que aquela pessoa está sentindo, mas não pode se sentir atraído pelo seu caráter. Não pode. As pessoas normalmente pensam que elas foram suficientemente longe quando elas prestaram algum tipo de benevolência para alguém, mesmo se seu coração arde sem afeição. Elas, via de regra, consideram isso uma oferta de amor ao próximo. Eu fui ali e dei comida para aquela pessoa, eu fui lá e ajudei aquela outra, eu fui lá e fiz aquilo. Meu coração não ardeu de afeição por aquela pessoa apaixonada, mas eu acho que isso é muito, não é? Quando nós permitimos que sua compaixão e ternura sejam exibidas, a nossa compaixão e ternura de alguma maneira seja exibida, nós pensamos que fizemos tudo.
Às vezes, infelizmente, as pessoas acham assim até com Deus, mas o texto não está falando sobre isso, mas sobre amor, sobre apego, sobre deleite, sobre o amor de Deus, aquilo que Paulo gosta de dizer que excede a todo entendimento. É sobre isso que está falando. Eu peço que vocês, queridos, enquanto estão sentados aqui nessa noite, que elevem sua alma e prestem a máxima atenção e se esforcem para compreender a ideia do amor divino. Textos como esse nunca vão ser algo comum para você. Se você está em Cristo hoje, Deus te ama. Se você está em Cristo hoje, Deus te amou. Mas ao que nós vamos comparar ao amor que flui do coração de Yahvé, do grande eu sou? Como é que nós podemos compreender o amor de Cristo, que Paulo mesmo diz assim, para que possamos compreender o amor que excede a todo entendimento? É uma frase meio estranha, não é? Como eu posso compreender algo que excede ao entendimento? Mas é que as palavras humanas estão falhando. Nós tentamos adivinhar o que pode ser o amor de Deus para conosco, só fazendo o quê? Fazendo o que nossas pobres mentes podem fazer, comparando ele com coisas que existem, mas que são infinitamente menores. Nós comparamos com o amor que Deus sente, que nós sentimos pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos amigos. Porém, nós sabemos que quando estamos falando do amor de Deus, estamos falando de algo infinitamente mais alto. É por isso que Paulo está falando que excede todo entendimento, num tipo infinitamente elevado. Deus ama o seu povo por escolha. Considere a sua própria pessoa e surpreenda-se com o fato de que o amor de Deus pode alcançar alguém como você. Se surpreenda com a ideia de que Deus pode amar alguém como você, conhecendo você. O Senhor me ama, o Senhor ama você, Ele tem complacência. Está falando que Ele tem prazer, Ele tem deleite, que Ele vai derramar o seu prazer sobre você, que Ele procura o seu bem, que você é da família dEle, que você está em sua mente, que você está escrito na palma das suas mãos, que você é como a menina dos seus olhos. Deus não tem olhos e nem mãos, não é? Ele está usando coisas que nós podemos ter uma pálida ideia. O seu nome está escrito no coração dele, ele o ama. Você consegue ter essa ideia? Essa ideia não é totalmente perturbadora para a sua mente. Você não se perde como se estivesse num barquinho no meio de um oceano. Se você conseguir pegar um pouco disso, não há nenhum louvor que vai poder expressar a sua gratidão. É por isso que Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Quando eu penso sobre isso, quando eu penso sobre o que é o amor de Cristo e como ele está direcionado a mim, isso me impressiona. Então, eu acho que o louvor, para expressar a gratidão, você não encontra. Eu acho que o silêncio solene talvez seja o único veículo adequado para a adoração da alma que percebe o amor de Deus. Há um aquietai-vos, não é? E isso se aprofunda em nossos corações. Resolva esse pensamento repetidas vezes sobre a sua alma. Aquele que fez os céus te ama, aquele cujos anjos voam como relâmpagos, não é? Para obedecer a sua ordem. Aquele que é cercado de criaturas viventes, magníficas, e querubins e serafins e arcanjo, aquele cujo ruído dos passos sacode o céu e a terra, aquele cujo todo o universo é só o estrado dos seus pés, aquele cujo sorriso é o céu e cuja carranca é o inferno. Ele me ama, Ele me ama.
o infinito, o onipotente, o onisciente, o eterno, aquele que tem uma mente inconcebível, um espírito que não pode ser compreendido, mas Ele mesmo colocou o seu amor sobre mim. Um filho do homem, um filho de Adão, não é? Que cada crente diga em seu coração: sobre mim repousa esse amor. Queridos, que passo. Como é que um cristão pode dizer que precisa de alguma coisa que a mente secular pode dar a ele? Isso é surpreendente, isso é maravilhoso. A qual dos anjos ele disse: tu és meu filho? A qual dos espíritos glorificados ele disse: com amor eterno te amei, por isso te atraí? A quem? A que arcanjo ele disse isso? E com fidelidade eu te atraí para mim, porque eu te amei antes que houvesse o universo. Onde você leu que ele derramou o seu sangue por algum anjo? Por algum querubim? Ou que ele derramou o seu coração por um serafim? Onde você já leu que o Deus eterno suou sangue por um arcanjo? Por um serafim que jamais pecou, cheio de glória inimaginável para nós. Mesmo sem ser o serafim, só quando viu um anjo, João se prostrou e teve que ser repreendido. Então, quando você já viu, em que lugar você leu que Deus derramou o seu sangue e suou sangue por uma dessas criaturas maravilhosas? Os anjos nunca provaram a graça redentora. Eles nunca vão dizer: Deus morreu por mim, Deus derramou seu sangue para me conformar à sua imagem. O plano eterno de Deus é fazer de mim a imagem do seu filho. A coisa que vai mais mostrar a glória de Deus por toda a eternidade é a glória da sua graça derramada em mim pela cruz. Anjo nenhum vai poder dizer isso jamais. O mais precioso amor de Deus foi reservado para os vermes, foi guardado para as criaturas indignas, foi reservado para nós, pobres, efêmeros que somos e que não merecemos nada no seu inferno. Línguas não conseguem expressar. É por isso que Paulo diz que excede a todo entendimento, que não há como expressar. Mentes espirituais, apesar disso, com a ajuda do Espírito Santo, podem sentir a quietude desse mistério, não é? Podem abraçar isso: aquietai-vos e sabei, o Deus eterno me ama. Se você quiser hoje este amor derramado em seu coração, eu devo pedir que você considere cuidadosamente quem é que os ama, a saber, o Deus Altíssimo. Querido, Deus absolutamente é, ou para dizê-lo, não é como o texto diz, Deus é o que é. Ou Deus absolutamente é. Pense, não é só que o amor foi derramado. Ser amado é incrível por qualquer criatura. Ser amado pelo seu filho, ser amado pelo seu amigo, ser amado pela sua esposa, ser amado já é algo maravilhoso, não é? Mas nós não estamos falando sobre, nós estamos falando sobre o amor. E de quem é o amor? Esse é o fato mais básico e definitivo, né? O ponto mais básico é que Deus é, considerando os bilhões de fatos que existem, o que está no topo, Deus, e o que está lá embaixo, na base, Deus. Houve uma eternidade inteira que só existia Deus, e esse Deus falou e agora existe um universo. Nada é mais fundamental do que isso. Deus é. Nada é mais fundamental para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua mente, para o seu futuro. Deus é, e Ele é a razão de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada é mais fundamental para o mundo, ou para o sistema solar, ou para a Via Láctea, ou para o universo, no fato de que Deus é.
Tudo que existe saiu dele, ele criou do nada e ele sustenta. E nada que ele criou, todo o universo com tudo que há nele, espiritual e físico, nada dá nada a esse Deus. Nada pode acrescentar algo a ele. A realidade de Deus é absolutamente inimaginável, não é? Infinita. E isso é o aspecto central do seu próprio nome. Por isso que ele diz que o nome dele ele é o eu sou. Tudo flui de mim, eu não recebo nada de ninguém. Deus absolutamente é, isso é maravilhoso. Deus deu esse nome a si mesmo, não é? Ele tem a vida em si mesmo, ele tem todas as coisas que fluem dele, ele não recebe nada de ninguém. O ser absoluto de Deus, ser quem ele é, como ele se revelou a Moisés, diz que ele nunca teve um começo. Isso abala a nossa mente, não é? Ele sempre foi, sem começo. O Deus que absolutamente diz para nós que esse Deus nunca terminará. Ele nunca surgiu, ele não pode deixar de ser, ele é, porque ele é o ser, ele é o que é, não há lugar para ir além do ser de Deus. Todo o universo está existindo nele. Só existe ele antes de criar tudo, e tudo que há é Deus, e agora o que Deus criou com a sua palavra. O ser absoluto de Deus diz para nós que ele é a realidade absoluta, só ele é a realidade de fato, todo o resto subsiste nele. Não há realidade nenhuma antes dele, não há realidade fora dele, a menos que ele queira que exista e que ele sustente. E ele está simplesmente lá como realidade absoluta. Ele é tudo que havia eternamente, e tudo que eternamente há, e tudo aquilo que ele sustenta. Esse Deus que habita, que nos amou, ele não depende de nada para trazê-lo à existência, porque ele existe eternamente, portanto ele nunca precisa de nada para apoiá-lo, nada para aconselhá-lo, ou ele nunca precisou de nada para se tornar o que ele é. Ele nunca se tornou o que ele é. Ele sempre é o eu sou. Isso significa ser absoluto. Significa ser completo, infinitamente em si mesmo. Significa ele ser quem ele é, que Deus não depende de nada, não é? Mas que tudo que não é Deus depende dele para existir e para continuar existindo segundo após segundo. Tudo que não é Deus é secundário e dependente. Só Deus é central, só Deus é independente. O universo inteiro é totalmente secundário. Você pode achar o universo muito importante, você muito importante, seu filho importante, as pessoas importantes, os habitantes da terra importantes, os anjos importantes, mas é tudo secundário. Só há algo importante, Deus. O universo surgiu só para manifestar isso, não é? Surgiu da boca de Deus. O universo surgiu por Deus e permanece a cada momento. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse Deus, todo o universo junto, tudo que você pode conceber que está nesse universo, de querubins a uma barata, não é? Do céu à terra, todas essas coisas somadas, comparado a Deus, não são nada, não tem nenhum valor. A realidade contingente e dependente é para a realidade absoluta e independente como a sombra para a substância. É como se você achasse que a minha sombra na parede, que é só uma imagem tosca minha, tivesse algum valor comparado à minha própria pessoa. É como um eco de um trovão. O eco do trovão é só um eco, não é nada, não é? É como uma bolha no Oceano Atlântico. Tudo que vemos, tudo com o qual nos maravilhamos, e todas as maravilhas que nós não vemos no céu e na terra,
não é? Todas as galáxias são nada quando são comparadas com Deus. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Você sabe que o vácuo, o que é o vácuo? Vácuo é nada. Isaías 40, 17. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem Ele é. Não há desenvolvimento em Deus. Não há potencial em Deus a ser desenvolvido. Não há progresso. Deus nunca progride, nunca. Há uma perfeição absoluta que não pode ser melhorada por ser exatamente perfeição absoluta. E Ele então é o padrão de toda verdade e toda beleza. Estar próximo de Deus é se elevar. Se afastar de Deus, ser afastado dele é queda. Estar banido da sua presença são trevas para sempre. Estar diante dele é estar diante da luz da sua face. É bênção. Estar longe dele é escuridão e maldição. Não há um livro de leis pelo qual Deus se volta para saber o que é certo, como ele deve agir. Não há nenhuma organização para determinar o que é excelente, o que é belo. Ele é o padrão do que é excelente, belo, correto e santo. E pense nesse Deus. Por isso, ele faz sempre o que lhe agrada, e sempre o que ele faz, ele agrada, é certo, justo e bom. Sempre belo e sempre de acordo com a verdade, sempre de acordo com o seu caráter. Não há restrições sobre ele que possam impedi-lo. Eu queria fazer algo, mas não posso. Eu queria que o universo fosse de um jeito, mas ele não é. Eu queria salvar, mas eu não consigo. Não há nada. Não há nenhuma restrição que possa impedi-lo de fazer. Ele diz: eu farei toda a minha vontade. Toda a realidade que está fora de Deus foi Ele quem criou, projetou com um propósito. Só Ele é uma realidade absoluta que governa todas as coisas. Então Ele está totalmente livre de qualquer restrição. É por isso que Ele disse: operando eu, quem impedirá? Quem vai dizer o que fazes? E desse Deus é a realidade mais importante, mais valiosa que existe, não é? Então, porque Ele é Deus, porque Ele absolutamente é, nós sabemos que tudo que não valoriza, não mostra a sua glória, não mostra o seu valor, é o mal final, é um ultraje cósmico, potencializado bilhões de vezes, que Deus seja ignorado pelo homem. Tratado como insignificante, é um ultraje cósmico você achar que alguma coisa nesse mundo que Ele criou, e agora que está caído, mas mesmo no paraíso, era um ultraje achar que alguma coisa ali podia dar paz a um coração, dar gozo, dar alegria, dar prazer, delícias perpetuamente. Era um ultraje você achar que o paraíso, antes do pecado, pudesse dar isso ao homem. Imagina você acreditar que alguma mente humana pode ter um segredo para a sua paz. É um ultraje, um traje. Sendo Deus a realidade mais significativa, nada corretamente conhecido a parte de se relacionar. Tudo que você não relacionar com Ele, você não está entendendo direito, porque tudo foi criado para Ele, não é? Então nós somos um povo encantados, maravilhados com a revelação desse Deus. Então pense em ser amado por esse ser. Pense o que é isso. Eu já disse, é uma ideia sublime. Ser amado por nossos filhos, nossos amigos, nosso cônjuge. Ser amado é uma coisa maravilhosa, mas ser amado por Ele é algo que suplanta o pensamento, não só os nossos, mas o pensamento dos querubins, dos serafins. Um cortesão, né? Antigamente ele ficava maravilhado só dele ter o favor do rei, porque se tivesse o favor do rei, isso ia significar o quê? Riqueza, prazer, honra, porque o rei daria a ele as condições para essas coisas. Mas o que significa para o cristão ter o amor do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Se você avaliar corretamente tudo que um ser humano possa imaginar
que ele precisa para a plenitude da existência, todos os voos de fantasia que a nossa mente poderia ser capaz de dar, não são nada diante do entendimento que estão contidos no fato de que o Senhor me ama, Deus me ama. Porque quando esse eu sou eterno ama, ele traz o seu poder para ajudar seu amor. Se quem me ama então o seu amor por mim é eterno também. O seu amor tem as qualidades que ele tem, as qualidades inimagináveis. E ele traz não só o seu poder infinito, ele traz a sua infinita sabedoria para inventar maneiras de me encantar com a beleza que flui dele, que vai levar uma eternidade inteira. Porque ele tem uma sabedoria infinita para trabalhar e encantar os objetos do seu amor. E todos os seus outros atributos da sua natureza transcendente cooperam com o amor para o bem dos escolhidos. Você tem todas essas coisas se você tiver o amor de Deus em Cristo. Que pensamento sublime, que passo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que pode se gloriar nas tribulações. Ele começa com a tribulação, mas ele começa a dar os passos para o amor de Deus. E certamente aqui todas as suas aspirações podem ser satisfeitas. Não há nenhuma aspiração verdadeira da alma humana que não pode ser satisfeita aqui. Ser amado por Deus é mais do que suficiente para a maior das aspirações. O amor do Pai é suficiente para o Deus Filho. O amor do Filho é suficiente para o Deus Pai por toda a eternidade. É sobre isso que nós estamos falando. Sabe, o sofá imperial de César é duro comparado ao seio de Deus. Imagine, João, ele podia dizer: eu sou o apóstolo, eu sou aquele que viu a transfiguração. Mas quando João queria se descrever, como ele se descreveu, queridos? O discípulo a quem Jesus amava. Era a coisa mais incrível que ele podia pensar. O discípulo a quem Jesus amava. Colocar sua cabeça no seio de Jesus era maior do que se César tivesse falado que ele podia ficar no seu palácio. O cetro de César, o cetro do poder, se comparado ao anel do amor que envolve o nosso dedo. Como essa aliança simboliza o meu amor por Cláudia, mas o cetro de César, o poder maior que alguém pudesse dar, comparado ao anel que simboliza o amor dele por nós, não é nada, nos deu o amor do Pai. E quem vai querer ser dono da Amazon, da Microsoft, da Google? Quem vai querer estar no lugar do maior bilionário, agora mesmo um escândalo sexual, com a esposa dele, o dono da Amazon? E agora Bill Gates está se separando da esposa, vai ter que dividir o dinheiro. Ah, queridos, que desgraça. Nos deu o amor de Deus, e quem vai querer a Amazon, a Microsoft? Homens como todos os homens, infelizes. Casamentos destruídos, velhos estão morrendo. Sim, que sejam dados mundos a quem Deus se agrada, não é? Porque o amor dele é um mundo para nós, enquanto todas as outras coisas que não é o amor de Deus são como bolotas para porcos. Se nós tivermos o amor de Deus, isso nos basta, a nossa alma está completamente cheia e transborda. Considere quem nos ama. Como eu disse, ser amado é algo maravilhoso quando você é amado por um ser humano caído, um amigo, um filho, um irmão, uma esposa. Mas nós estamos falando do amor de Deus, que Paulo diz, excede todo entendimento. Um verso desse, queridos, é o suficiente para a nossa alma ter toda a paz, toda a alegria em todas as tribulações. Se nós somos homens como Jeremias, que sentam e começam a trazer coisas. Só que Paulo lá trouxe essa coisa imensa. Pense mais uma vez que é Ele quem ama você,
Muito do valor da afeição depende da sua origem, não é? Pode ser algo muito pequeno ter a complacência de alguns dos nossos semelhantes, não é? Cujo julgamento é tão deturpado que às vezes o elogio que as pessoas nos fazem é uma censura, não é? Às vezes uma pessoa totalmente imoral me elogia, nem sei se isso é um elogio, eu fico pensando, meu Deus do céu, que essa pessoa viu em mim, eu estou até preocupado, não é? Uma pessoa que deturpa toda a Bíblia, diz assim, olha, eu gosto de ouvir você, já fico preocupado, meu Deus, o que eu falei, para essa pessoa gostar. Há elogios que te assustam, não é? E mesmo quando não é assim, você sabe que a pessoa que está te elogiando tem um julgamento tão fraco, te conhece tão pouco, não te consola, não te consola, não é? Mas quando Deus diz, servo bom e fiel, que diferença, queridos, dependendo de onde sai as coisas. Então ter o amor do bom, do santo, do Filho de Deus é excelente. Paulo amar Timóteo, era maravilhoso ser amado por Paulo, e Paulo ser amado por Timóteo é excelente, é uma riqueza. Mas desfrutar do amor de Deus, queridos, é algo totalmente inestimável. Inestimável. Paulo podia amar muito Timóteo, Timóteo a Paulo, nós nos amarmos, mas somos imperfeitos, não estamos. Mas o amor de Deus, nenhuma menção pode ser feita, não é? A qualquer coisa preciosa, os rubis, nada é comparado, o universo inteiro ao amor de Deus. Se o universo inteiro diante de Deus é nada, o universo inteiro diante do amor de Deus é nada também. Deus, o Santo, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que não pode amar o que é profano, que não pode sequer olhar para o que é contaminado, não pode ser complacente no que contraria o seu caráter. Todavia Ele olhou para nós através do seu Filho e nos amou na eternidade. Vendo-nos em Cristo, como o Velho Testamento diz, eu não vejo pecado em Jacó e nem iniquidade em Israel. Podendo assim nos amar com prazer. Não é que Deus nos ama, eu vejo essas coisas todas horríveis, mas ainda assim eu sinto uma... Não, Ele nos ama com prazer. A Bíblia está dizendo que Ele nos ama, dizendo, em quem eu tenho o meu prazer, em quem o meu coração se deleita. Como isso nos enaltece. Nós somos nada em nós mesmos, mas como isso nos faz sentir a gentileza, infinita delícia do coração de Deus, de tornar essas coisas básicas, cheias de pecado, grandiosas, por uma única razão, o que mudou tudo, Ele nos amou. E se quem é eterno nos ama, nós somos tão eternos como quem nos ama. Se esse grande eu sou, que dura para sempre, me amou, e Ele nunca muda, então esse amor vai estar sempre lá, e eu vou ter que estar sempre lá como objeto do seu amor. Você não vê como o Senhor graciosamente pode ajustar alguém para ser amado? Não havia nada em nós amável, mas Ele então diz, eu vou fazer deles objetos em que eu possa ter prazer. Então Ele pode derramar em seu coração uma abundância de amor que tudo que há em mim que Ele pode amar, Ele mesmo teve que colocar lá. Ser amado por Deus, queridos. Alguns pensam ser grande coisa, ser aplaudido pelo mundo, não é? Mas observe a respiração da multidão. Ela ama agora e odeia. Olha para a internet, que coisa horrível, não é? A internet eu acho bom assim, porque ela é um retrato horroroso do coração dos seres humanos. Eles estão elogiando alguém, empolgados com alguém, só para daqui a um mês estar falando coisas horríveis daquela pessoa. A pessoa saiu um pouquinho do que eles queriam que ela fosse, e todo mundo já está jogando seu veneno, enfim. Ser aplaudido pelo mundo, queridos, não vale nada. O mundo nos aplaudiria hoje só para nos matar amanhã, não é? Mas observe, a respiração da multidão, ela muda o tempo todo. Que coisa instável. Os homens sobre quem foi mais esbanjado, logo são mais odiados do que qualquer outros. Aqueles mais aplaudidos são mais atacados, não é? O que você acha da aprovação dos homens mais sábios e renomados?
O que é a sabedoria deles, se não loucura? O que é a sabedoria das pessoas que o mundo acha sábio, se não loucura? Se a sabedoria dele me homenageia, eu me sinto homenageado pela loucura. E por que eu me sentiria muito bem com isso? Se o mundo que ama as trevas começa a me aplaudir, como eu disse, eu começo a ficar preocupado. Por que as trevas estão me aplaudindo? Por que as trevas estão me elogiando? Você se sentiria feliz se o diabo começasse a te elogiar? Você se sentiria bem? Se o diabo aparecesse e falasse, pô, você é maravilhoso, hein? Eu penso, meu Deus do céu, que horror! O diabo tá gostando do que eu estou fazendo. Você hoje teve um dia bom, hein? Ó, aplauso para você. Você é um cara. Meu Deus do céu, eu sou o cara do diabo. Dependendo de quem nos elogia, de quem aplaude, é assim que você devia se sentir se o mundo começar a te aplaudir. Se o mundo começar a dizer, o que você está falando é maravilhoso, hein? Você deve pensar, devia ser loucura para os que se perdem, mas os que se perdem estão gostando. Provavelmente o que eu estou falando não é loucura para eles. Mas se Deus diz, meu servo, eu te amo, dependendo de quem diga as coisas, tudo é diferente. Pode ser horror, pode ser o céu, pode ser o inferno. Agora, o que é a aprovação do mundo? Frequentemente, se não o aplauso do erro para nós. Mas ser aprovado por Deus por causa de Cristo, de quem os céus não são puros, Ele olhar para mim e dizer, não há mácula, não há manchas em ti. Como Ele diz para a igreja, tu és totalmente maravilhosa. Queridos, Ele pode acusar os anjos de imperfeição, amados. Isso é algo que pode fazer com que você se perca numa meditação feliz, até que você chegue no céu. É isso que Paulo está dizendo. Nós podemos nos gloriar nas tribulações por causa disso. Para levar a sua mente ainda mais a esse amor de Deus, deixe-me lembrar das características notáveis do amor de Deus. O amor de Deus para o seu povo é um carinho que nasceu no céu. Não surgiu em nós, não surgiu no tempo, surgiu dentro de Deus. Deus ama o seu povo porque Ele os ama, e por nenhuma outra razão conhecida. O amor divino não é causado por nenhuma coisa exterior, não foi nada encantador, não havia nada, não é criado nem previsto. As fontes do amor de Deus estão todas dentro dele mesmo. Não acreditamos na eternidade e na autoexistência da matéria, é óbvio. Mas acreditamos na eternidade e na autoexistência desse amor que nunca teve início. Isso não é maravilhoso? A divindade não procura razão para amar os homens caídos além do seu próprio decreto, da sua própria vontade. E o Senhor escolheu o seu povo no começo, no exercício da sua vontade soberana. Ele os amou, então, porque Ele tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão, e misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele disse para Israel, vocês não eram os melhores daqui, vocês eram os piores. Eu não amei vocês porque vocês eram os mais fortes, porque vocês eram os mais fracos. Eu os amei porque eu os amei. Então Ele nos uniu a Cristo na eternidade, e quando Ele nos viu como esposa de Cristo, Ele nos viu como ossos dos seus ossos, como carne da sua carne, e Ele nos amou com a sua divina e infinita complacência para com o seu Filho. O amor não nasceu deles, mas daquilo que está dentro dele. Dentro deles, eles estavam em Cristo. Então Deus os amou. Em amor sem causa, esse amor sem causa, não é um amor sem causa, no que diz respeito a causas externas, tendo como causa apenas o fato de que Deus, em sua natureza e essência, quis derramar o seu amor para mostrar as virtudes infinitas do seu Filho amado. Com esse amor, como esse amor nunca foi criado, ele é autossustentável. Você vê, se o amor de Deus dependesse de algo externo, ele dependia de alguma coisa que fosse o combustível do amor. Se Deus me amasse porque eu era de determinada forma, ser daquela determinada forma teria que sustentar o amor de Deus.
Você sabe que tem um livro famoso chamado Metamorfose de Kafka, né? Foi lançado em 1915, em que é uma obra incrível, em que Gregor Samsa, né, é um caixeiro viajante, ele cuida da sua família, ele trabalha viajando para sustentar seu pai, sua mãe e sua irmã, e dar educação para ela, e cuidar dos pais na velhice. Ele é um cara que trabalha o tempo inteiro, viajando muito, mas ele volta para casa um dia, ele vai dormir, e ele, quando acorda, nesse famoso livro de Kafka, né, ele está metamorfoseado num inseto horrível. E de manhã, quando ele acorda, para estar com a família, e que ele vai abrir a porta, que as pessoas, elas ficam apavorados. Até chegar a terrível conclusão de que é o Samsa. E o que você vê durante toda o livro, né, de Kafka, é que primeiro há um nojo. Só que eles amavam aquele filho, a irmã amava o irmão, tudo, aquele filho era tudo para todo mundo, ele era o sustento, ele era o esteio daquela casa. Mas agora, não é? E primeiro nojo, depois há uma certa aceitação de que é ele mesmo, que não há nada para fazer, e é tão triste todo o livro, porque ele que está metamorfoseado nesse inseto enorme, ele não pode falar, não é? Ele não pode fazer nada. Ele mesmo demora a tomar consciência das coisas, mas ele ouve cada dia aquelas pessoas conversando a respeito. E aquilo que é nojo, que dá uma certa aceitação, acaba se tornando ódio. E tem um dia que ele sai, por alguma razão, do quarto onde ele ficava lá, e aí todo mundo começa a pensar, como a gente vai viver, como vai ter o dinheiro e tal. E o pai dele olha e se assusta, assim, está com uma maçã na mão e taca nele, e isso, a maçã entra nas costas dele, metamorfoseado num inseto, e ninguém nunca tira aquilo de lá, e aquilo vai apodrecendo. Aquela maçã é meio como se Kafka estivesse dizendo como era o coração daquelas pessoas que amavam tanto o Samsa, como aquilo foi apodrecendo, foi matando ele. Um dia aquela infecção daquela maçã vai matar ele. E quando o livro acaba, a família está meio que, graças a Deus, sabe, melhor, acabou, vamos viver. Aquele que era objeto tanto do amor deles, agora é o alívio ele ter morrido. Eles poderem começar a vida de novo, esquecerem daquele pavor. Esse é o amor. Você vê o amor, Kafka está dizendo humano, ele não está na pessoa que ama, ele está em quem é amado. Se mudar alguma coisa lá, é por isso que tem gente que ama a igreja, ama as pessoas, mas porque ele não ama mais. Porque na verdade o amor não estava nele, estava na coisa. Isso está me agradando. O Samsa sustentava a casa, pagava a aula, sustentava os pais, ia comprar uma casa maior para os pais, mas agora ele não ia fazer mais nada disso. Na verdade, esse amor que eles tinham pelo filho, você não estava, na verdade, neles, estava no filho. É isso que Kafka quer mostrar, a depravação, mesmo daquilo que nós chamamos de amor entre o homem, não é? Mas pense em Deus. O amor não está em nós, não está em algo que ele viu em nós. O amor de Deus é autossustentável, porque ele nunca precisou, ele nunca teve um combustível fora dele. É um amor que está nele e todo o combustível está nele, então não muda, como ele é imutável. O amor de Deus é como a própria divindade, não é? O amor de Deus é como o próprio Deus, tão infinito quanto ele é, tão onipotente quanto ele é, tão sábio como ele é. O Senhor nos ama, ama você hoje, se você está em Cristo, não por qualquer coisa que você faça, diga ou pense. Portanto, o que você faz, diga e pense, se o amor está sobre você, não aumenta nem diminui esse amor. Mas ele ama você porque o seu grande coração está cheio de amor e foi colocado sobre você, está fluindo. É o que Paulo diz, o amor me constrange quando eu penso nisso. E eu me regozijo em pensar que esse amor não se encontra em nenhum trono precário e provisório de nada que Josemar faz ou é. Porque seria um trono provisório para o amor, logo esse amor estaria aos pedaços. Esse amor vive enquanto Deus viver. Se esse amor vive enquanto o eu sou viver. Esse fogo do amor é alimentado pelo seu próprio combustível interno, não é fornecido por nada no universo.
Esse amor também é doce, não é? Lembrar, é totalmente ilimitado e completamente inigualável. Não se pode dizer a respeito do amor de Deus que ele avançou e irá mais longe. Não é? Se fosse possível conceber um ponto em que o amor de Deus pudesse ir mais, ele iria. Não é? Mas o fato é de que, apesar de não haver nenhum limite para o amor de Deus, então ele não pode ir além do que ele é infinito. Ele nos ama muito mais do que nós amamos. Por isso que eu falei, quando a gente fala do amor de Deus, nós começamos a pensar em nós. Mas, por exemplo, nós amamos nossos filhos. Mas o nosso amor é tão caído que normalmente isso leva ao mal. Por que os pais não disciplinam os filhos como deviam? Porque o amor deles não é exatamente o amor de Deus, não é? O amor de Deus odeia o pecado em Josemar. Quando você acha que o teu amor pelo seu filho é um reflexo do amor de Deus, mas o teu amor desculpa as culpas do seu filho, me desculpa, esse é exatamente o oposto do amor de Deus. O amor de Deus, quando viu o pecado sobre o seu filho amado, ele derramou a sua ira. Ele nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Por quê? Porque o amor próprio é a nossa ruína, mas o amor de Deus nunca é a nossa ruína. O amor próprio, essa coisa de eu me amar, só me leva à destruição. Mas o amor de Deus é infinitamente maior do que o meu suposto amor próprio, porque ele nunca me arruina, ele sempre me eleva até eu ser a imagem do seu filho. Não existe amor que possa ser comparado ao amor de Deus, a gente não tem termos, por isso que excede tudo, todo entendimento, de mesma forma que o brilho fraco de uma vela, por mais que você tente entender o que é o sol no meio-dia, olhar para uma vela, não há comparações. Ele ama o seu povo tanto, que ele lhe dá tudo o que tem. Ele lhes dá seu filho amado, e nele lhes dá todas as coisas, lhes faz co-herdeiros com ele de todas as coisas. A terra, com todos os seus arranjos, ele lhes consagrou para que todas as coisas operem conjunta. Deus ordenou tudo que existe, para que tudo aconteça de uma maneira que coopere para o bem daqueles que ele ama. Ele lhes dá o próprio céu, e visto que ele assim quer, eles sentarão no seu trono. Jesus diz: sentarão comigo no meu trono. Quanto ao seu próprio filho, seu maior e mais precioso tesouro, né? Todo o amor de Deus flui para Cristo e é de Cristo. Ainda assim, para mostrar essas belezas infinitas de Cristo, ele nos amou em Cristo de tal maneira que o seu próprio filho foi enviado ao mundo. O amor divino, queridos, ele é um oceano, mas está errado, ele é um oceano sem praias, não é? O melhor marinheiro, né, empreendedor, pode espalhar, levantar sua vela e pegar o vento favorável do Espírito Eterno, do Espírito Santo, mas se você pudesse voar, não é? Você faria isso para todo sempre, fazendo cada vez mais descobertas nesse oceano, sem chegar na praia. Deus infinito tem um amor infinito, é isso. Como o Pai amou a Cristo, assim também amou o seu povo. Como o Pai me amou, é assim que Ele ama vocês. É incrível, incrível. Então, amados, refletimos também que esse amor quando Paulo diz, quem aconselhou nosso Deus, ó profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus. Esse amor tem essa sabedoria. Ele nunca ama menos e nunca pode amar mais. Ele é invariável, infinitamente sábio e vigilante. Esse amor, ele tem a quem ele amou como objeto precioso. Então você normalmente é vigilante quanto a isso. Deus ama tanto cada um do seu povo, como se houvesse apenas aquele membro do corpo de Cristo que ele ame, não é? É como se não houvesse nenhum outro objeto de amor a não ser cada um, porque a multiplicidade dos santos não diminui o amor de Deus não é dividido, todo o amor de Deus está em cada um dos que ele ama em Cristo, não é dividido nos bilhões de eleitos, não é um amor dividido. Cada objeto tem todo o seu amor. O Senhor não amaria melhor
se houvesse um único redimido do que se há bilhões. Não pode haver maior excesso de amor do que quando nós estamos pensando no amor do Deus infinito. Deus ama seu povo com todo o seu coração, e não pode existir diminuição desse amor, pois ele diz que nele não há sombra, nem mudança, nem variação. Ele não muda. Por esse motivo, os filhos de Jacó, ele diz, não são consumidos. Porque eu não mudo, ele repete isso o tempo todo: o meu povo não será destruído. Irmãos, como é doce pensar que, embora o amor de uma mãe por uma criança não possa, um amor, você não pode velar como o amor de Deus vela, porque mesmo, vamos pensar na mãe mais amável, Deus diz assim, ainda que uma mãe esquecesse seu filho, eu não esqueceria. Ou seja, o amor de mãe é grande, mas é só um átomo quando nós estamos pensando no amor de Deus. Mas pense numa mãe que ame muito um filho doente, que vela por ele, que está tomando conta com ele, mas ela é vencida. Ela não consegue ficar 24 horas acordada, ela acaba caindo de sono, ela não pode velar, o amor dela tem 1000 limitações. Ainda que ela quisesse tomar conta daquela criança, ela não consegue. Mas não há nenhum cansaço em Deus que nos ama. Num Deus que opera todas as coisas para o nosso bem. Ele tem uma supervisão totalmente amorosa e interessada, sem nada que possa cansar. Nunca, por um único momento, ele esquece sua igreja. Por nenhum instante, ela está longe dos seus olhos, da sua vigília. Se houvesse um minuto em que Deus nos deixasse um dos seus filhos, você poderia realmente se tornar miserável naquele instante. Mas como não existe esse momento, então cada um daqueles que ele deu ao seu filho estão seguros para sempre. Que todo dia seja um dia santo, brilhando com a luz desse amor constante. Que esse amor então constrange a gente momento após momento. Se esforce para que diariamente tua mente seja capturada. Traga isso para a sua mente, como Jeremias estava dizendo, vou trazer à minha mente, traga esse Deus, quem Ele é, e o seu amor para a sua mente continuamente. Como você poderia se tornar miserável sendo amado por Deus? Como sem esperança? Como sem alegria? Não é espantoso quando Pedro diz que aquelas pessoas no meio do sofrimento tinham uma alegria indizível e cheia de glória, porque eles conheciam o amor de Cristo. Estranho seria o oposto. Impossível. Que todo dia seja um dia santo, brilhando com a luz do sol do amor de Deus nas nossas vidas. Vista todo dia a sua roupa para ir trabalhar como se fossem as roupas de um sacerdote. Vá para o seu trabalho diário como se esse fosse o seu serviço sacerdotal. Vá para casa hoje, quando acabar o culto, como sua casa sendo um templo de exaltação a esse Deus. Vá para a sua casa assim, venha para o culto, para a reunião dos santos de Deus, como se fosse a congregação dos sacerdotes. Eu estava falando para a Cláudia outro dia assim, eu não entendo porque tem tanto problema na igreja. O que as pessoas fazem? As pessoas vêm num culto, o que nós queremos no culto? Queremos ver a face de Deus, queremos ver a palavra de Deus, queremos cantar e adorar a Deus. Tem gente que tem muito problema na igreja. Eu acho que a igreja é assim. O que essas pessoas vêm buscar na igreja? O que elas querem? Não é possível. Há pessoas que vêm uma vez na semana na igreja, elas encontram problemas. O que elas vieram fazer aqui? Um ser humano encantado por Deus, se ele pode se encontrar com outros seres humanos encantados por Deus, escolhido antes da fundação do mundo, olhar para o amor de Deus, ver a sua glória e sua palavra, nunca devia ter problemas com a igreja. Mas como pessoas que passam só algumas horas num lugar como esse, adorando a Deus, tem um monte de reclamações para com a igreja. Eu não consigo entender o que as pessoas queriam, o que elas vieram buscar, que elas não encontraram. O que elas vieram buscar do amor de Deus que elas não viram. Elas deviam ver isso se elas estivessem no inferno. Mas elas conseguem ter problemas na igreja. Meu Deus, como essas pessoas devem viver no trabalho, como elas devem viver no mundo, se as pessoas não conseguem aqui, ouvindo essas coisas, terem os seus corações banhados pelo amor de Deus, como elas conseguem se regozijar no meio do trabalho, no meio de pessoas ímpias?
Se elas não estão felizes no ambiente cheio, saturado de Cristo, onde essas pessoas são felizes? Se elas têm problema com o irmão, tem problema com o teu irmão, tem problema com o pastor, a igreja é alta demais, a igreja é baixa demais, o azul não é bom, a parede é branca não é bom, o irmão não falou comigo, o outro pisou no meu pé, como essas pessoas vivem no mundo? Será que elas não sentem que esse lugar, que o mundo é o templo do amor de Deus para aqueles que foram resgatados? Por isso elas são infelizes. Elas não podem dizer: o Espírito Santo derramou em nossos corações o amor de Deus. Isso é tão grande, que todas as aflições são como leves, são como uma pena, Paulo diz, não são nada para mim. O amor de Deus. Bem você, em cujos olhos esse amor brilhou, em cujo coração o calor divino desse amor está perpetuamente fluindo, viva de uma maneira nobre. É por isso que Paulo diz: esse amor nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo. Não é sobre nós, nossa vida não é sobre nós, a igreja não é sobre nós, nada é sobre nós. Para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que os amou e se entregou por eles. Quem o amou? Deus. Por fim, sobre esse assunto do amor de Deus, nós cremos triunfantemente que Ele é imortal e infalível. Deus nunca deixará de amar os objetos da sua escolha. Ele não escolheu esses objetos porque havia algo belo neles. Não há nada que possa haver neles que faça Ele parar de amá-los. É o amor deles que o torna a imagem do seu Filho. Não é uma coisa boa neles que fez eles amar a eles. Eles ficarão, eles serão jovens aqui, ficarão velhos, grisalhos, mas o seu amor não envelhecerá. O amor, eu tenho 50 anos, o amor de Deus não envelheceu à medida que eu envelhecia. Eles viverão quando essa terra toda estiver se desfazendo. O amor de Deus por mim vai estar tão fresco como sempre foi. Ele não vai perecer, o amor de Deus, quando a conflagração do universo der lugar a novos céus e nova terra, porque isso é uma coisa que está agora e vai estar igual. Eles viverão quando o universo estiver voltado para o seu nada original, e assim Deus ordenar tudo novo. Para mim, isso me parece ser a parte mais doce do Evangelho. Ou seja, o fato de que o amor de Deus foi uma vez derramado na alma de alguém que realmente está desfrutando disso. E aquilo que... Porque a quem Jesus ama, Ele diz, Ele amou os que Ele amou até o fim. Ele ama para sempre, Ele ama até o fim. Ele guarda os seus santos, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele diz, elas nunca perecerão. Ninguém as tirará da minha mão. Ninguém é poderoso para tirar da minha mão e da mão do meu Pai. Ele diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Eu amo vocês e eu vivo. A única maneira de vocês não viverem é alguém fazer eu deixar de viver, mas eu sou a própria vida. Uma verdade preciosa, a própria medula, sabe, da palavra de Deus, que você tenha a graça de senti-la e crer, e se alegrar nela, e entendê-la, e assim o amor de Deus seja derramado em seu coração pelo Espírito Santo, porque é isso que Ele fez, por causa o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e esse amor é derramado. Imagine um vaso de alabastro, com o unguento mais precioso que existe, contendo o caro amor de Deus, mas nós não sabemos nada a respeito dele, enquanto ele está fechado, queridos, fechado em mistério, em segredo. O Espírito Santo abre o vaso nos nossos corações, é o que a Bíblia diz. É isso que diferencia um homem regenerado do homem. Não é que ele está tentando seguir a lei para ser santo. Esse amor que é quebrado, o Espírito Santo quebra o vaso do alabastro, do amor de Deus, dentro do Filho de Deus, e esse amor é derramado. E aí, queridos, é impossível não acontecer o que naturalmente acontece. Todo sentido espiritual percebe
Céu e terra são perfumados por esse amor de Deus. Frequentemente, nos jogos romanos, os imperadores, a fim de agradar os cidadãos de Roma, né, eles faziam chover perfumes caríssimos. Através de todos, em todo o anfiteatro, eles botavam recipientes com a quantidade enorme de perfumes caros. Mas não havia nada para encantar quando as pessoas chegavam, porque aqueles perfumes caríssimos estavam dentro daqueles recipientes, e os nossos sentidos não podem captar nada, não podiam deles, não é? Então, mas os vasos eram abertos em determinado momento, e aquilo caía como uma chuva sobre as pessoas. Não havia como não sentir o cheiro, era maravilhoso. Não havia como alguém estar lá e não ter isso. Assim é o amor de Deus. Há uma riqueza nele, há uma plenitude, há essas belezas infinitas, mas você não percebe isso até que o Espírito Santo quebre esse vaso dentro de você. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Enquanto o perfume precioso está dentro lá lacrado, você sente o cheiro, você tem acesso, ele está... Você veja então a necessidade de ter o amor de Deus, não só de você pensar em que é o amor de Deus e no que Deus é, como nós falamos, mas o que acontece quando o Espírito Santo quebra, quando Ele derrama dentro de nós, Ele que deu a nós agora novos sentidos espirituais, quando Ele, nosso olfato espiritual, quando Ele quebra o vaso do alabastro do amor de Deus, todo o nosso ser se enche com aquele cheiro maravilhoso, encanta a nossa alma. Observe que ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode derramar. Eu não posso derramar o amor de Deus no seu coração. O amor de Deus, o Espírito Santo, Ele derrama dentro de nós. É Ele quem primeiro coloca lá. Os homens vivem em negligência desse amor. Os homens, muita gente diz, mas pastor, eu sei que Deus me ama, mas sabe qual é o problema? O problema é que você nunca soube o que é o amor de Deus. Porque se você soubesse, se o Espírito Santo tivesse derramado dentro de você, não haveria nenhum mais na sua vida. Haveria sim, mas eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar. Haveria uma esperança invencível. O Espírito Santo que nos educa na arte do amor divino. Não é o pastor. Nenhuma letra pode ser lida no livro do amor de Deus sem que o Espírito Santo te ensine a ler. Ele é o grande mestre, o grande mordomo que produz as preciosas coisas de Deus e derrama na nossa alma. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor de verdade, sentindo o cheiro, o perfume do amor, a não ser pelo Espírito Santo. E muito menos alguém pode ter certeza de que ele é o objeto do amor de Deus, a não ser que o Espírito Santo revele ao seu coração. Você pergunta de que forma o amor de Deus é derramado. Eu respondo, segundo aquilo que a Bíblia diz, todas as faculdades mortas são revividas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo permite ao homem ter certeza de que ele é objeto do amor divino. Por exemplo, esse homem se achega à cruz, ele olha para a cruz, ele não olha para a cruz como as outras pessoas olham, porque agora os seus órgãos sensitivos não estão vendo só um homem que morreu, uma certa compaixão, eles sabem que aquele é o Deus eterno, eles sabem o valor infinito dele, a beleza infinita, a cruz, não é? Aquilo que para as pessoas é um homem interessante, um homem que é um exemplo, eles não tiveram nos seus corações derramados o amor de Deus, e agora você contempla belezas que nenhum homem mais pode ver, sente fragrância que nenhum, sabe, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você vê, nós somos tão saturados do perfume de Cristo que
Nós somos o bom perfume de Cristo para Deus. Deus sente o cheiro maravilhoso do seu Filho em nós. Nós estamos impregnados dele. Nós sentimos. Deus sente de volta. Isso é adoração, isso é louvor. E o Espírito Santo de Deus leva o homem a compreender claramente que tipo de amor é o amor que Deus nos dá. Não é? Ele conduz não de uma só vez. Você não conhece, é tão grande tudo isso. Você vê que você vai estar sempre crescendo nisso. É por isso que Paulo estava orando pelos Efésios, para que o Espírito Santo lhes enchesse de poder, para que eles pudessem conhecer, junto com os santos, o amor de Cristo, a largura, a altura, a profundidade. Cada dia mais o Espírito Santo nos revela mais desse amor, mais desse amor. É isso que está nos transformando. Isso que nos encanta, essa iluminação admirável, é parte do derramamento do amor de Deus. Quando Deus derrama o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado, todas essas verdades sobre Cristo começam a ser derramadas mais claramente, mais claramente. Um homem deve saber antes de poder desfrutar, e na proporção em que os seus olhos do seu entendimento são abertos, ele pode entrar na agradável experiência do amor secreto de Cristo. E o Espírito Santo capacita a alma para meditar sobre este amor. É o que nós vimos Jeremias fazendo, é o que Paulo está fazendo, e expulsa os cuidados do mundo. Ninguém pode amar a mim e ao mundo, Deus diz. Quando o meu amor é derramado no coração, os outros amores vão sendo expulsos por esse amor. E esse amor no coração, ele se eleva acima de todas as dúvidas, medos, tentações. Faz um silêncio abençoado. Nós temos um sábado divino no coração, um descanso para as vossas almas. Ele está dizendo: eu sou o sábado nos vossos corações. Então o homem, enquanto medita, descobre que um fogo começa a queimar dentro da sua mente. Meditando mais e mais, é como se ele tivesse seus pés erguidos das coisas da terra, sabe? Começando com menores passos, como nós vimos de manhã, como vimos agora. Ele é levantado, ele meditando, que é nada mais do que contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Ele se maravilha, se espanta, e depois ele se enche de fortes emoções. Jonathan Edwards chama isso de afeições santas. Ele está devotamente agradecido: bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja o Deus que se lembrou de mim, quando eu era um filho da ira, pecaminoso. Como Ele amou alguém tão indigno. E você, quanto mais você começa a ver o amor, e isso começa a crescer em você, porque quem muito é perdoado, muito ama. E ele rompe num cântico como o da Virgem: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, pois Ele tem feito grandes coisas. Então, enquanto a gratidão ainda está em sua alma, surge uma divina resignação a toda a vontade de Deus para nós. Deus quer que eu enfrente isso aqui para a sua glória. Por isso que Paulo podia dizer: quer eu morra, quer eu viva, nós vamos glorificar a Deus, quer pela minha vida e quer pela minha morte. Há tanta fragrância do amor de Deus, inebriante. Jeová me ama. Então o que importa? Que o osso doa. O que importa, Paulo estava sentindo dor, e seu corpo estava se desfazendo, mas ele diz: mas o meu homem interior, Deus me ama. O que importa? Cada dia eu sou renovado, ou seja, cada dia eu vejo mais desse amor. O que importa, apesar de a parede da cadeia, não é? Ou a minha pobre cabana com a mesa escassa, como a Bíblia diz, foram maltratados, perseguidos, moraram em cavernas, foram cerrados no meio. Essas pessoas estavam dizendo: faça o que quiseres, Pai, porque Tu me amas. Jesus sabia, passo a passo, mesmo quando estava debaixo da ira do seu Pai, que o seu Pai o amava, e isso bastava. Em seguida ocorre um salto arrebatador, nessa calma devota, uma alegria indescritível, próxima do céu, que enche o coração. E essa alegria, às vezes, ela é cheia de êxtase. Por isso que a Bíblia diz: de uma alegria indizível e cheia de glória.
Então, se o Espírito Santo vai antecipando em seu coração, ao derramar o amor de Deus, antecipando a eternidade. Ele é o penhor, Ele é aquilo que nós vamos ter na eternidade plenamente agora. E se você está na companhia de outras pessoas, seus lábios têm muitas palavras. Você pode dizer como Davi: meus lábios são a pena de um destro escritor para falar sobre o meu rei. O amor do mestre o faz ter um brilho no semblante, uma glória transfiguradora, que as pessoas começam a ver. Essa pessoa tem uma esperança que o mundo não tem. Pedro diz: quando o mundo perguntar a razão dessa esperança, estejam prontos. Sim, se você sabe o que é ter o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo, não é? Talvez você se surpreenda por eu não poder retratá-lo melhor. Por você olhar Jonathan Edwards no seu esforço máximo e saber que ele não pode retratá-lo melhor. Porque eu gostaria que alguém que realmente tenha o amor de Deus derramado em seu coração pudesse retratar. Mas vocês acharão muito mais fácil desfrutar o amor de Deus do que descrevê-lo. É por isso que Paulo diz: excede a todo entendimento. Ele quer dizer o seguinte: o amor de Deus me constrange, mas eu não posso explicar tudo que Ele é. As palavras falham, enquanto meu coração é inundado. Esse pensamento mestre do amor do grande eu sou, por nós, nos eleva como asas, como águias. Nós voamos sobre todas as coisas. É assim que pessoas foram queimadas, torturadas e mortas, porque ela nos leva para além da fumaça e do barulho desse mundo. Levou Jeremias para além da fumaça e da destruição de Jerusalém. Nos coloca nos lugares celestiais. Nós ficamos à direita de Deus em Cristo. É lá que nós estamos. É lá que nós vivemos. É lá que nós habitamos. Não é? E nos entroniza, coloca uma coroa sobre nossa cabeça e nos enobrece, nos envolve com esse manto infinito de justiça, e o Senhor nos dá essa influência que eleva a nossa alma todo dia cada vez mais, de um grau de glória para outro grau de glória, e essa experiência transcende, não é, o que nós podemos dizer, porque ela é constante e aumenta todo o tempo. Ela é uma alegria indizível e cheia de glória, e então esse amor vai nos constrangendo, e é por isso que isso gera uma esperança que não pode nos envergonhar. Como nós temos que terminar, a esperança repousa. É por isso que nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus e podemos nos gloriar nas tribulações. É por causa desse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda assim, é extremamente doce para nós, enquanto estamos no corpo, se recebermos e recebemos cada vez mais evidência desse amor. Você pode lembrar que John Bunyan, no Peregrino, como ele escreve um diálogo, né, que ocorreu quando o Peregrino foi recebido por ateu. Ateu, ele estala os dedos e grita assim, zombando, e diz para o Peregrino: vocês tolos estão procurando uma nova Jerusalém. Não existe tal lugar. Eu tenho procurado essa cidade nesses 20 anos, mas não a encontro mais do que encontrei no dia que eu parti. Eu lhes digo que não existe mundo além do rio. Não há harpas de ouro nem brilho. Vocês estão enganados. Mas, diz John Bunyan, retrucou esperançoso, ou esperança, que estava junto com o Peregrino: como você diz isso para nós? Não vimos nós mesmos da cidade a partir da montanha das delícias, as portas da cidade? Lembro-me de quando estava com os pastores no topo do Monte Claro e vi a cidade, olhei através do binóculo e vi, e por isso não me deixei enganar, mas segui depois que os meus olhos contemplaram. Essa é a diferença. Não importa o que as pessoas digam para nós, nós somos como João, que diz: o verbo virou gente e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós não estamos achando que vamos encontrar. A nossa esperança não nos frustra, porque nós já vimos. Nós não vamos em direção ao amor. Esse amor foi derramado dentro de nós.
Nós estamos indo para a esperança final, mas de algo que nós já temos. Veja então como os presentes prazeres do amor divino na alma se tornam para nós argumentos, não é? Porque Deus nos dá, mesmo aqui, essas afeições espirituais, as mesmas que nós vamos ter eternamente, em grau infinito, sem a presença do pecado. Nós não precisamos que alguém, por isso que eu acho estranho cristão falar assim, e viu o que a ciência descobriu agora, está provando que aquilo era verdade. Eu fico pensando assim, você precisava? É sério? Você está mais convicto agora? Porque acharam a escavação dessa cidade? Você precisa realmente disso? Não, queridos. Sabe, nós temos fatos, nós temos o amor derramado em nossos próprios corações. Jesus Cristo tem sido tudo para nós. E nós não estamos tentando ver se tudo isso é real ou não. E pense, não é, em todos esses prazeres que eu tenho falado, na recepção do amor de Deus nos nossos corações. É tão elevado. Amados, um sentimento do amor de Deus confirma tudo o que nós esperamos. É por isso que Paulo diz aqui, e essa esperança não nos envergonha. Por quê? Porque se Deus me ama, eu estou perdoado. Se Deus me ama, então eu estou seguro. Se Deus me ama, então minhas circunstâncias foram ordenadas para o meu bem. Se Deus me ama, então Ele me sustentará nas minhas provações. É isso que mata a ansiedade, o medo. Se Deus me ama, então Ele vai afastar de mim toda a iniquidade. Se Deus me ama, Ele não suportará que a tentação me vença, mas me manterá puro e santo. É por isso que Judas diz, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, porque Ele nos ama, e nos apresentar sem mácula diante da glória de Deus. Se Deus me ama, então o céu que Ele preparou para o seu povo deve ser meu. Ele diz, então se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitos quartos, todos preparados para vocês, com uma chave mestra que tranca cada fechadura na casa. Assim o sentido do amor de Deus fecha todos os tesouros do pacto da graça nos nossos corações. Se nós temos o amor de Deus dentro de nós, Ele nos permite admitir toda coisa abençoada como pertencente a nós, e nós começamos a desfrutar parte disso agora. Então, ouvir sobre o amor divino com os ouvidos não é nada, é como um barulho. Alguém que ouviu essa noite e não tem um novo coração, ouviu um barulho, ouviu um sino que retine. É um barulho nos ouvidos da alma morta. Ou então é como uma pessoa faminta que ouve barulho de prato sendo batido. Isso não mata a sua fome, não é? Não mata. Compreender isso teoricamente não é nada, é como fazer o cálculo de milhares de milhões de dólares sem ter um centavo no bolso. Querido, qual é a sua esperança? Sobre o que você está descansando é no amor de Deus. Sua esperança tem algo a ver com o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. É disso que tua esperança, Paulo diz, como é minha esperança, como a nossa esperança depende disso, a nossa esperança nunca nos decepciona. Nos gloriamos na esperança. Agora, se ela basear em algo que você faz, vai te decepcionar. Eu tenho pena da sua esperança. Ou se ela depende de algo aqui no mundo, das pessoas, das coisas, vai te decepcionar, vai ser terrível. Se for uma mera esperança cerimonial também, porque você de vez em quando cultua a Deus, faz algumas coisas, não vai despertar as afeições que eu descrevi. Mas se a sua esperança for verdadeira, genuína e está firmada na rocha dos séculos,
a rocha eterna, edificada no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Então essa esperança o fará amar a Deus, e o sentimento do amor de Deus vai ser derramado em seu coração continuamente, vai influenciar tudo o que você é, e tudo que você faz, e tudo que você experimenta. Essa esperança vai suportar cada aprovação, vai suportar cada dor. Essa esperança nunca vai morrer. Ela vai poder estar lá se gloriando em todas as tribulações. E o que você fará se a sua esperança te decepcionar? Se a tua esperança é a saúde, ela vai te decepcionar, queridos. E se no final você se envergonhar da sua esperança, você vai... É por isso que Paulo diz, essa esperança não nos envergonha. É porque todo mundo que espera em outra coisa vai ficar envergonhado. Eu esperei tanto na minha vida e agora eu estou morrendo. Eu esperei tanto na minha saúde e agora ela se foi. Eu esperei tanto na minha beleza e agora não há mais nada. Eu esperei tanto do dinheiro e o médico disse que eu tenho 1 mês de vida, e o que eu vou fazer? Veja, querido, a queda vai ser esmagadora, independente de quão grande e bela seja a casa que você construiu na esperança errada. Jesus diz, não adianta a casa, quando ele fala sobre a casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha, ele não fala que uma casa era magnífica e outra era feia. As casas eram magníficas, as pessoas depositaram grande esperança, mas estava no lugar errado. Aquela mansão foi construída na areia, quão grande será a ruína, que decepção. A outra casa era simplesmente porque toda a esperança foi colocada na rocha eterna. Não haverá decepção. Quando as grandes tempestades vierem, quando tudo cair, todo mundo desabar, quando o julgamento de Deus vier, a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim será com suas esperanças, se ela é essa esperança depositada aqui, mas quando vem a inundação para as pessoas que a esperança deles não é essa, não é? Queridos, quão terríveis serão as agradáveis esperanças dos hipócritas, daqueles que nunca colocaram em Deus, ou daqueles que viveram num ambiente que falava muito sobre Deus, mas nunca colocaram sobre eles suas esperanças. Ela vai envergonhá-los. Que vergonha! Há um verso que diz, um hino velho: construam na rocha do que Cristo fez. Construam com fé humilde, com amor sincero, não com madeira, feno e restolho, apontando para o que Paulo diz, mas sim com ouro, prata e pedras preciosas do amor, da confiança e santo temor. E quando a inundação vier, você rirá da inundação, e você vai cantar no meio da tempestade, porque Deus é quem preserva sob suas asas aqueles que esperam nele, que esperam no seu amor constante. A Bíblia diz: espere no amor constante de Deus. O amor foi derramado em nossos corações. E se vocês quiserem fazer isso, vejam, a entrada para a boa esperança é pela porta do amor divino. Se o Espírito Santo não derramar o amor de Deus em nossos corações, nós nunca vamos ter esperança nisso. E você verá o amor divino que brilha no único lugar onde ele pode brilhar: a cruz de Cristo. O amor de Deus na cruz, e do Deus feito carne. E você vai ver a esperança fluindo das mãos, traspassada por cravos, e ali onde todo o vigor de um caminho de dor, de Deus andando nesse mundo foi consumido, nunca mais pode consumir nossa esperança. E nós vamos olhar para Ele. Você já viu quando Paulo diz: nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, ele está dizendo, isso é a descrição: sem Deus e sem esperança no mundo. Mas essa esperança não nos envergonha, porque o amor, agora nós temos Deus e temos esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A vida em um olhar para o crucificado, para Jesus morrendo no Calvário. Deus ajude
a que esse amor tenha sido derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Aí, queridos, e só aí essa verdade é verdade sobre nós, não é? Você vê como Paulo faz, não é só palavras sem um sólido alicerce. É como Jeremias, ele não falou só, quero trazer uma coisa que me dê esperança, talvez as coisas melhorem, assim, né? Talvez um dia Jerusalém seja edificada, talvez o rei da Babilônia um dia, ele não pensou nisso, não era isso que trazia esperança, talvez a minha saúde vai ficar boa, talvez as coisas não vão ser sempre ruins. Quando ele disse, eu vou trazer o que pode me trazer esperança, Senhor, a tua misericórdia, a primeira coisa é a causa de nós não sermos consumidos. Ele começou a colocar tudo na rocha eterna, e nós falamos nisso. Você vê, Paulo colocou primeiro a base, ali na escada de Jacó, que era a tribulação, e vai escalando, a tribulação é a base, e depois nós escalamos para vermos que isso produz em quê? Perseverança, e subimos novamente, a perseverança produz experiência, a experiência sustenta a esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Você, se é peregrino do reino de Deus no mundo, o fato de que você sabe que Deus te ama, quem Deus é, o que é o amor de Deus, faz você poder se levantar no mundo e ter sua testa como de bronze contra a tempestade. É assim que Jeremias se encheu das verdades, das belezas de Deus. Paulo também. É assim que a palavra de Deus é para nós, queridos. Meia hora com a palavra de Deus é mais influenciador quando nós estamos com ela de verdade, do que o dia inteiro com aquilo que o mundo fica falando sem fim para nós. Realmente nós podemos falar como Davi, um dia na sua casa é melhor do que 1000 dias em todos os lugares, porque há tanta riqueza infinita. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei